Vamos a mais uma aula da disciplina Cálculo Diferencial e Integral 1. Essa é a nossa segunda aula, onde a gente vai falar um pouquinho da avaliação diagnóstica que eu apliquei para vocês na semana passada, tá legal? Então, a agenda da aula de hoje é o seguinte: a gente vai fazer a correção da avaliação diagnóstica e aproveitar essa correção para falar de alguns conceitos que são fundamentais de álgebra, construção de gráficos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre fatoração, equações de primeiro e segundo grau, fatoração por fator comum, como eu fatoro uma equação de segundo grau, qual a cara, né, de uma equação de primeiro e segundo grau, e como é que eu resolvo, como é que eu acho as raízes dessas equações, tá legal? Então eu estou reservando uma aula só para isso, porque são conceitos de extrema importância, são básicos, mas é importante que todos vocês tenham esse conhecimento para que a gente consiga avançar na disciplina de maneira satisfatória, tá legal? Para que ninguém fique para trás. Então, vamos começar falando um pouquinho das equações de primeiro e segundo grau. Tá legal, pessoal? Bom, equações de primeiro grau, elas têm essa carona aqui, tá? F de x é igual a x mais b. O f de x vocês podem imaginar como se fosse y também, tá? Tanto faz, dá na mesma. F de x, y é igual a x mais b, tá legal? Então veja que aqui, ó, em cima do x não tem nenhum número, tá? Então é como se fosse 1 aqui em cima. Então, isso aqui indica que ela é uma equação de primeiro grau. Como é que eu identifico o grau de uma equação? Né? Porque ela pode ser de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, tá? É só vocês olharem ali as incógnitas e ver qual que tem o maior valor numérico aqui de potência, tá legal? Então, sei lá, uma equação x ao cubo mais x quadrado mais x mais 1, o grau dela é grau 3, porque ela o maior fator é 3. Se fosse x à quarta mais x quadrado mais 1, ela é uma equação de quarto grau, tá? Porque ela tem, a maior potência dela é 4. E isso também vai dizer para mim quantas raízes ela tem, tá legal? Vamos entender o seguinte, as raízes, pessoal, por enquanto, são aqueles valores que satisfazem a condição f de x é igual a zero, tá legal? Então, sei lá, eu quero achar a raiz dessa equação aqui, f de x igual a 4x mais 32, uma equação de primeiro grau. Então, 4x mais 32 é igual a zero, tá legal? Ou seja, qual o valor de x que garante que essa equação aqui seja igual a zero? Tá legal, pessoal? Essa é a ideia de raiz por enquanto. Na verdade, é para qualquer valor que satisfaça uma determinada condição. Mas vamos levar igual a zero, que é o que a gente vai usar hoje. Tá? Tá legal? Então, uma equação de primeiro grau, ela tem só uma raiz, tá? 4x mais 32 é igual a zero, só vai ter um valor de x que satisfaz essa condição, tá? E essa é a cara geral, modelo geral, né? F de x igual a x mais b. Já uma equação de segundo grau, ela tem uma cara um pouquinho diferente. O modelo dela é o seguinte, ax2 mais bx mais c, tá, pessoal? O a, o b e o c são valores numéricos mesmo, tá, pessoal? Tá legal? A gente vai falar disso já um pouquinho para baixo. E uma equação de segundo grau, para ela ser de segundo grau, né, primeira coisa, o termo a, o número a que acompanha o termo do x quadrado, ele tem que ser diferente de zero, tá? Se ele fosse zero aqui, esse termo ia sumir, e aí ela já não seria mais uma equação de segundo grau. Ficando bx mais c, ela seria uma equação de primeiro grau, tá? E uma equação de segundo grau, ela pode ter duas raízes, tá? Ela pode ter até duas raízes. Então, por exemplo, a equação de primeiro grau tem uma raiz, de segundo grau, até duas raízes, de terceiro grau, até três raízes, tá? Então, o grau da equação vai dizer quantas raízes ela pode ter. Tá legal, pessoal? Então, o modelo de uma equação de segundo grau completa é ax2 mais bx mais c, tá? Um exemplo de equação completa de segundo grau, f de x igual a x quadrado mais 4x mais 36, tá? Então temos aqui o termo ax2 mais bx mais c. O a aqui, né, como se tivesse 1 aqui na frente, o a vale 1, o b vale 4 e o c vale 36, tá? Esse é o modelo de equação completa. Por quê? Porque tem os três termos aqui, o termo do x quadrado, o termo do x e o número. Agora, eu posso ter também equações de segundo grau incompletas, quando eu não tenho o termo b ou o termo c,
tá? Um exemplo aqui, ó, f de x igual a 4x² menos 16 é uma equação incompleta, porque está faltando o termo do bx. Poderia ter, por exemplo, 4x² menos 2x e está faltando o termo c, né? Faltando o número, tá? O que importa é que eu tenho que ter o termo x² para ser uma equação de segundo grau, tá? Seja ela completa ou incompleta. Ah, isso tem que ser, naturalmente, o termo do x² tem que ser o maior grau dentro lá das incógnitas que eu tenho, tá? Como é que eu acho as raízes de uma equação de segundo grau, seja ela completa ou incompleta? A maneira mais conhecida, pessoal, é utilizando o método de Bhaskara, aquele que conta com delta, tá? b² menos 4ac. E aí, as raízes eu calculo pela equação x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Tô usando x aqui, pessoal, porque eu tô usando x na incógnita, tá? Podia ser a, ou não, vamos pegar uma que não tá aqui, né? Z, deixa eu ver, z, w, poderia ser w² mais 4w mais 36, aí aqui seria w, tá? Esse aqui são os valores de x que vão satisfazer a condição igual a zero. Então, x² mais 4x mais 36 é igual a zero. Quais são os valores de x que vai fazer essa igualdade ser verdadeira? Calcula através do Bhaskara. b² menos 4ac. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Tá? Essa é uma maneira de eu achar as raízes de uma equação de segundo grau. Posso também utilizar a ideia do some-produto. A gente já vai falar dela na resolução de exercícios. Só que no some-produto, eu preciso ter uma equação completa e o termo aqui, ó, o termo A, o valor numérico A, não pode ser diferente de 1. Ele tem que ser 1 aqui, tá legal? E quando eu tenho equações incompletas de segundo grau, eu também posso usar incógnita em evidência. Facilita a minha vida, tá? São 3 maneiras de se achar as raízes, tá? Qual vai ser melhor? Vai depender do exercício e da maneira que vocês aplicam, tá? Então tem que analisar bem para saber qual método que vai facilitar a minha vida e não piorar. É uma questão de prática, é uma questão de treino, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, ó, vamos pegar esses conceitos e começar a resolver a avaliação diagnóstica. Vamos começar ali pelo exercício 1. Resolva as seguintes equações. Eu tinha lá de A até J, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 equações ali para resolver entre equações de primeiro e segundo grau, seja elas completas e incompletas. Tá legal, pessoal? Então a primeira, ó, x² menos 4x mais 4 é igual a 0. Tá? Então é uma equação de segundo grau, né? O maior grau que eu tenho é 2. E eu quero achar quais valores de x que vai fazer com que essa igualdade seja verdadeira, tá? Então, eu quero as raízes, eu quero calcular quais são os valores de x que pegue esse lado aqui e deixe igual a 0, né? Então, como é que eu calculo? Pelo método tradicional, a gente usa Bhaskara. Delta igual a b² menos 4ac. Quem que é b? Lembrando que é a equação geral, né? ax2 mais bx mais c. Então, B é o menos 4, o C é 4 e o A é 1, tá? Então, olha só, delta igual a menos 4 ao quadrado, tá? Porque é o menos 4 ao quadrado, menos 4 da equação, vezes 1, vezes 4, tá? Isso aqui, pessoal, vai dar um delta igual a 0, tá legal? Cuidado com esse termo aqui, ó. Menos 4 ao quadrado, qualquer número ao quadrado, seja ele positivo ou negativo, ele vai dar positivo, tá legal? Então, sei lá, 3 ao quadrado é 9. Menos 3 ao quadrado também é 9, tá? Então, todo número ao quadrado vai dar positivo. Fazendo essa conta aqui, o meu delta vai ser 0. Aí eu vou lá para a minha equaçãozinha, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, ou melhor, o b é o 4, né? Então, menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 0, 2 vezes a, 2 vezes 1 é 2, tá? Então, eu vou fazer essa divisão para achar as raízes, uma vez com o sinal positivo e outra com o sinal negativo. Só o que acontece aqui, pessoal? Como a raiz de 0 é 0, então só me sobra menos 4, né, que é mais 4, dividido por 2. Então,
x é igual a 2. Nesse caso aqui, a minha equação de segundo grau só tem uma raiz, tá? Ou seja, apenas o valor 2 é que faz essa igualdade ser verdadeira. Se você fizer a conta aqui, 2 quadrado menos 4 vezes 2 mais 4, vocês vão ver que vai dar zero, tá? Tá legal, pessoal? Tranquilo? Agora a equação B. Menos x quadrado menos 10x é igual a zero. Observe aqui que a gente tem uma equação de segundo grau incompleta. Temos o termo ax2 e o termo b, não temos o c. Então olha só, poderia aplicar o Bhaskara aqui para achar o valor das minhas raízes. Seria a mesma coisa que aqui, só que eu não tenho esse termo c, então esse termo inteiro ia embora, fica só o b quadrado. Então olha só, o que eu vou fazer? Eu vou deixar os termos em evidência, tá? Como eu tenho x aqui e x aqui, eu consigo deixar o x em evidência e montar essa equação com essa cara aqui, ó. X vezes x menos 10 é igual a zero. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Fazendo aqui, ó, o que acontece? X tem que ser igual a zero. Isso aqui tem que ser igual a zero. Tem duas maneiras de eu fizer isso. Se eu pegar esse x e falar que ele é zero, zero vezes isso aqui vai dar zero. Tá legal, pessoal? Então, eu posso dizer que uma das raízes é zero, com certeza. Tá? Qual que vai ser a outra raiz, pessoal? O x2 aqui tinha que ser 10, tá legal? Faltou um menos e um menos aqui. Ô, cabeção. Aqui seria menos, pessoal. Aqui seria menos e aqui seria mais, tá legal? Então seria menos x, x mais 10 é igual a zero. Então o que acontece? Esse x tá certo, só que esse carinha aqui, ó, como é menos, né, tem que ser mais 10, então aqui tem que ser menos 10 para isso aqui ser igual a zero. Então, x2 aqui é menos 10, tá legal? Então, as raízes que satisfazem essa equação aqui, para dar zero, é 0 e menos 10, tá legal? Eu vou arrumar essa equação aqui antes de enviar para vocês, mas entendam o seguinte, aqui, ó, tem um menos aqui e aqui é mais, tá? Não sei porque que eu fiz assim, cabeção. Mas beleza, vamos que vamos. Agora, o item C. 3x² menos 12 é igual a zero. Tá legal? Então, olha só. Tenho de novo uma equação de segundo grau incompleta, só que agora eu tenho o termo C e não tenho o termo B. Tá? Então, eu posso resolver normalmente. O que eu vou fazer? Vou isolar o 12. Tá? Então, 3x² é igual a 12. Passo 3 dividindo para isolar o termo x², já que eu quero achar os valores de x para que isso aqui seja igual a zero. Tá? 12 dividido por 3 é 4. Como é que eu faço para deixar o x sozinho aqui? Passo a potência em forma de raiz, né? Então fica x igual a raiz de 4. Tá legal? Só que, pessoal, quando eu estou tirando raiz de um valor aqui, lembra que eu estava falando que quando eu levo ao quadrado eu posso ter um número positivo e negativo que vai dar a mesma coisa? Tá? Vai dar positivo? Então, raiz de 4 aqui, ó, eu tenho duas possibilidades. Uma é o menos 2 e o outro é o próprio 2. Por quê? Menos 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado também é 4. Tá legal? Então eu tenho duas raízes, tá? Menos 2 e mais 2, que satisfazem a condição 3x² menos 12 é igual a zero. Ou seja, eu tenho dois valores de x que fazem com que essa equação seja igual a zero, validando a minha condição. Tá legal, pessoal? Item D. x² menos 8x menos 9 é igual a zero. Aqui, pessoal, eu vou usar o esquema de soma e produto, que é uma outra maneira de resolver quando o A vale 1. Tá? Olha só, ele facilita a vida. Em vez de eu ficar fazendo Bhaskara, aquele monte de conta maluca aqui, eu posso fazer o seguinte. Quais será que são os dois números, tá? Quais será que são os dois números que multiplicados dão o valor de C, contando o sinal, e somados dão o valor de B com o sinal invertido. Tá legal? Então, de novo. Quais será que são os dois valores que, quando multiplicados, dão o valor de C, e quando somados, dão o valor de B, só que com sinal invertido? Tá?
Olha só, se eu pegar os valores da raiz desse exercício aqui, menos 1 vezes 9, dá menos 9. Tá? Se eu pegar 9 menos 1, dá 8. E aqui ele tem que estar com o sinal invertido, menos 8. Tá legal? Então, dentro dessas condições de sobreproduto, com essa regrinha, eu sei que esses valores numéricos são as raízes dessa equação. Ou seja, que dizem que x² menos 8x menos 9, quando eu aplico esses dois valores, dá zero. Tá legal? Então veja como soma e produto, feito com atenção, corta um puta caminho. Tá legal? Mas lembre-se, tem que ser aqui 1. Aqui na multiplicação mantém o sinal e na soma tem que dar o valor com o sinal invertido. Tá legal? Essa é a regra. Item E. 12x menos 20 igual a 16. É uma equação de primeiro grau. Tá bom, pessoal? Então o que eu vou fazer? Eu vou... né, esse cara aqui tem que dar 16. Então vou isolar o x aqui. Então vou passar o 20 para lá. Como ele está menos 20, quando eu jogo para lá ele fica positivo. Então eu tenho 12x igual a 16 mais 20. Né? Negativo passou para lá, positivo. Então 12x é igual a 36. Vou passar o 12 dividindo, então fica x igual a 36 dividido por 12, que vai me dar o valor de 3, tá? Então o x tem que valer 3 para que essa equação seja igual a 16. Legal, pessoal? Item F. X mais 3 dividido por 5 mais 4 é igual a x mais 4. Tá legal? Primeira coisa, mas isso é uma opção minha. Poderia resolver a equação assim. Eu vou multiplicar todos os termos, tem que multiplicar todos, por 5. Tá? Por quê? Porque eu quero me livrar desse 5 aqui embaixo. Eu não gosto de trabalhar com fração, eu quero me livrar dela. Então, para isso, eu vou multiplicar todos os termos pelo termo que eu quero simplificar aqui, que é o 5. Tá? Então vai ficar 5 vezes x mais 3 dividido por 5, mais 4 vezes 5 é igual a 5. Desculpa, pessoal. 5 vezes x mais 4 vezes 5. Eita, falando demais aqui minha tosse. Então, olha só. Fazendo isso, eu vou ter x mais 3 mais 20 igual a 5x mais 20. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar os termos de x para um lado e os termos numéricos para outro lado. Então, olha só. O x está aqui, vou deixar. 5x, vou jogar para cá com o sinal invertido. Então, se está mais 5x aqui, para cá vai ficar menos 5x. E vou jogar os termos numéricos para lá. Mais 20 que já está, menos 20, menos 3. O que vai acontecer? Esse 20 vai embora com esse 20. Sobra só o 3. Tá? Então vai ficar o quê? X menos 5x menos 3. 1x menos 5x menos 4x é igual a menos 3. Vou isolar o x, passando menos 4 dividindo. Menos 3 dividido por menos 4, negativo com negativo dá positivo. Logo, x é igual a 3 quartos. Tá legal, pessoal? Item G. Menos 4x mais 4 é igual a 0. De novo, uma equação de segundo grau de primeiro grau super simples. Vou jogar o 4 para lá com o sinal invertido. Então vai ficar menos 4x igual a menos 4. Vou passar o menos 4 dividindo. Menos 4 dividido por menos 4, x igual a 1. Tá? Então, o valor de x que faz essa equação ser verdadeira é 1. Tá legal, pessoal? Agora o h. Meio x quadrado menos x é igual a 0. Então, de novo, também não gosto de trabalhar com número quebrado assim. Vou multiplicar tudo por 2, tá? Que daí eu fico com x quadrado aqui. Então, multiplicando tudo por 2, a equação se torna x quadrado menos 2x é igual a 0. Tá? Como eu tenho x no primeiro termo e x no segundo termo, eu posso deixar o x em evidência. Então, x quadrado menos 2x é igual a 0 se torna x vezes x menos 2 é igual a 0. Então, eu preciso de dois valores de x para dizer que isso aqui é igual a 0. O primeiro deles é falar que x vale 0. Né?
0 vezes menos 2 vai dar 0. Segunda opção, eu tenho que zerar esse termo de dentro aqui. Aí qualquer número vezes 0 vai dar 0. Quem que faz isso? O 2. 2 vezes 2 menos 2, cortou aqui, igual a 0. Tá legal? Tranquilo? Agora, o item I. Raiz de x mais 2 é igual a 3. Tá? Vou me livrar da raiz. Como é que eu me livro da raiz aqui, pessoal? Vou elevar ambos os termos ao quadrado. Lembrando que raiz é a mesma coisa que escrever meio. Tá? Então, x mais 2 elevado a meio, elevado ao quadrado, a hora que eu fizer meio vezes 2 vai dar 1. E 3 ao quadrado é 9. Então, esse cara aqui vai embora ficando só o x mais 2. Tá? X mais 2 é igual a 9. Vou passar o 2 para lá. 9 menos 2 vai dizer que o x é igual a 7. Então, a raiz dessa equação é igual a 7. Tá bom, pessoal? Agora o j. 5x² é igual a 20. Vou proceder normalmente, que essa aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Então, x² é igual a 20 dividido por 5. X² é igual a 4. Lembre-se que dois valores de x podem dar 4. A raiz, então, é 2 e a outra raiz é menos 2. Tá legal, pessoal? Agora, para resolver também o exercício 2, a gente precisa de um pouquinho da fatoração, tá? Que é o processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como produto de fatores, com o objetivo da gente simplificar a nossa vida, simplificar a expressão, tá? É o seguinte, é a mesma expressão, mantenham isso na cabeça, tá? Eu só estou escrevendo essa expressão, esse polinômio, com uma cara diferente de maneira que ele simplifique a minha vida, tá? A cara é diferente, mas o polinômio é o mesmo. Nós vamos utilizar aqui duas formas de fatoração. Existem outras regras, mas a gente vai utilizar só duas aqui. Uma é o fator comum, ou o fator em evidência, que a gente já utilizou aqui, inclusive, ó. Quando a gente está fazendo aqui, ó, isolando não, né, botando evidência incógnita, a gente já está fazendo uma fatoração, tá legal? Então, é o fator comum aqui. Então, por exemplo, numa equação cx² mais bx, o x está em ambos os termos, logo, posso deixar em evidência. X vezes cx mais b. Olha só, se eu fizer a distributiva, x vezes cx e x mais b, eu volto aqui, ó. Tá? Então veja, é a mesma equação, só escrita de maneira diferente. Tá legal, pessoal? E também existe um modelozinho para fatoração de equações de segundo grau. Tá? O a, x menos x1 vezes x menos x2. Raiz 1, raiz 2. Tá? Isso aqui multiplicado pelo valor de a. Então vamos ver como isso se aplica ali nos exercícios? Fatore as seguintes expressões algébricas. x² menos 4x. Veja que eu tenho aqui, ó, o x no primeiro termo e o x no segundo. Então, x² é x vezes x menos 4 vezes x. Termo no primeiro, termo no segundo. Como é que eu deixo esse cara em evidência de maneira que eu volte aqui? Bom, como aqui eu só tenho um x, né? É meu fator limitante. O valor da base mais baixa ali é meu valor limitante que eu vou deixar em evidência, tá? Então, só posso deixar em evidência um x. Se eu colocasse, por exemplo, x² aqui já mata, né? Porque não tem quadrado, aí já era. Então, olha só. x² menos 4x fatorando utilizando evidência é a mesma coisa que x vezes x menos 4. Tá em dúvida? Faz a conta para ver se volta na equação original. X vezes x é x². X menos 4 é 4x. Então, x² menos 4x. Tá? Então, eu fatorei utilizando o fator evidência, que é o x. Mas veja que é a mesma coisa do que a equação original. É só uma maneira diferente de escrever. Equação B. 2ab ao cubo mais 8a² b à quarta mais 10a ao cubo vezes b. Tá? O tamanho dela assusta um pouco, mas ela é simples. Eu tenho um monte de fator evidência aqui, tá? Um monte de fator em comum. Lembre-se que fator em comum, pessoal, é aquele fator ou fatores que tem que estar em todos os membros da equação, tá? Então, olha só. Quem que eu tenho evidência aqui? O A, o B, o A e o B estão nos três termos. E eu tenho escondido também o 2.
Porque 2, 8 e 10 são todos múltiplos de 2, tá? Então, o que eu tenho em evidência aqui? 2AB, tá? Porque, de novo, eu estou utilizando sempre os valores de A e de B com a menor potência. Se não estoura aqui, já era, tá? Eu vou utilizar a menor potência. Então, 2AB é meu fator em evidência. Qual é o polinômio que eu tenho que multiplicar para voltar aqui? 2AB ao cubo, né? Já tenho 2AB, então é o B quadrado. Para chegar no 8A quadrado B a quarta, 4AB ao cubo. E para chegar no 10 ao cubo B, menos 5A ao quadrado. Aqui é mais, tá, pessoal? Aqui é o mais, não é menos não, é mais, botei menos de cabeção mesmo. Aqui é mais. Então, eu tenho que o meu polinômio é fatorado 2AB, B quadrado mais 4AB ao cubo, menos 5, mais 5A quadrado. Se você multiplicar, né, o fator pelo primeiro termo, pelo segundo termo e pelo terceiro termo, você volta na equação original. Desculpe, tá, pessoal, esses pequenos errinhos, eu vou arrumar antes de mandar para vocês os slides bonitinho, tá? O item C, 100 menos x ao quadrado. Então, olha só, o que eu vou fazer é uma equação de segundo grau incompleta, onde eu tenho o termo C e o termo AX, né, o AX2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa cara aqui de fatoração. Só que para isso eu preciso achar as raízes, né? Eu preciso achar as raízes ali. Como é que eu vou achar as raízes? Vou isolar o termo x quadrado, então vou jogar o 100 para o outro lado. Menos x quadrado igual a menos 100. Menos aqui, posso deixar tudo positivo. Então x quadrado é igual a 100. Dois valores de x são possíveis para se chegar no 100. Tá? O 10 e o menos 10. Tá? 10 ao quadrado dá 100. Menos 10 ao quadrado também dá 100. Tá? Quanto que vale o A? O A vale 1. Tá? Ele está escondidinho aqui. Então, meu termo fatorado, o que é? É o A, que é menos 1, vezes x menos 10, que é esse cara aqui, né? Vezes x mais 10, que é o segundo termo, né? Menos com menos dá mais. Tá? Eu posso deixar assim, ou tirar esse menos que incomoda e deixar com essa cara aqui. 10 mais x vezes 10 menos x. Isso aqui é igual a esse cara aqui. Então, eu fatorei a minha equação de segundo grau. Lembre-se que esse cara aqui é igual a esse aqui. É só uma maneira diferente de escrever, tá bom? Item D. X quadrado menos 5x mais 6. Tá? Aqui eu já pulei Bhaskara, já pulei tudo, porque vocês já pegaram como é que resolve, como é que acha as raízes, tá? Aqui eu vou ter duas raízes, que vão ser 2 e 3. Ó, dá para fazer sobreproduto aqui também, olha só. 2 vezes 3 dá mais 6. 2 mais 3 dá 5. Só que aqui na equação tem que estar com o sinal trocado, tá? Então 2 e 3, por sobreproduto, são as raízes dessa equação. O A vale 1. Então como é que é a equação de segundo grau fatorada? X menos 2 vezes x menos 3. Já era. Tá legal, pessoal? Agora o E. O E é bem simples, tá? 2x menos 6. O fator evidência que está escondido aqui, pessoal, é o 2, tá? 2 e 6 são múltiplos de 2. Então, meu fator de evidência é 2, e aqui dentro vai ficar o quê? X menos 3. 2 vezes x, 2x. 2 menos 3 é 6. Então, volta no 2x menos 6. Tá bom, pessoal? Aqui, ó. 5x ao quadrado menos 10x. Tá? Eu vou fazer isso aqui um pouquinho mais curto. Tá? Quem que tá aqui em evidência? Eu tenho o x, que está nos dois carinhas aqui, e também 5 e 10 são múltiplos de 5, né? Então eu posso dizer que meu termo em evidência é o 5x vezes x menos 2. 5x vezes x, 5x quadrado, 5x menos 2, menos 10x. Então ele volta aqui. Tá legal, pessoal? Item G, 4a quadrado menos 9. Então, primeira coisa, vou jogar o 9 para lá, 4a quadrado igual a 9. Vou passar o 4 dividindo, então a quadrado é igual a 9 quartos. Vou fazer a raiz, né, já que dois valores pode dar esse carinha aqui, mais ou menos raiz de 9 quartos. Tá?
Quando eu estou tirando a raiz dessa fração aqui, é a mesma coisa que eu estivesse tirando a raiz de cima, a raiz do termo de cima, a raiz do termo de baixo, tá? Então é como se fosse raiz de menos 9 dividido por raiz de menos 9, raiz de 9 dividido por raiz de 4. Raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. Então eu tenho duas opções. O A pode ser mais 3 meios e o A pode ser menos 3 meios. Essa aqui é uma equação de segundo grau incompleta com o A valendo 4, tá? Então, pelo modelinho ali, né? Pelo modelinho de faturação, eu posso dizer que essa equação fatorada é 4 vezes A menos 3 meios vezes A mais 3 meios. Tá legal, pessoal? Item H, x à quarta menos 9x ao quadrado, tá? Então, já vou fazer uma primeira fatoração aqui. Veja que já não é uma equação, quadrática de segundo grau, tá? Então, olha só, o termo que eu tenho evidência aqui é o x ao quadrado. Dentro do 4 aqui tem um quadrado, né? Então, x a 4 menos 9x quadrado é x quadrado vezes x quadrado menos 9, tá? Poderia parar aqui? Poderia, já estaria mais ou menos. Só que observe, esse cara aqui, ó, que é uma equação de segundo grau incompleta, também pode ser fatorado. E aí esse fator cai aqui, ó. Cai nessa pegada aqui, tá? Esse carinha aqui. Fatorando x quadrado menos 9, eu vou ter que o resultado final é esse x quadrado vezes a fatoração desse cara. X menos 3, x mais 3. Tá bom? Legal? E x quadrado menos 4x mais 4 é uma equação de segundo grau que só tem uma raiz, que é o 2. Tá? Então, o valor dele, o que é? Da fatoração, x menos 2 vezes x menos 2, que é a mesma coisa que x menos 2 ao quadrado. O J, x quadrado menos 2x menos 15. Vou fazer aqui por soma e produto, vou achar as duas raízes, menos 3 e 5, tá? Utilizando o meu modelinho ali, eu sei que essa equação fatorada é x mais 3, x menos 5. Pessoal, ficou com dúvida se a fatoração está certa, se tem termo sobrando, se não tem? Faça a equação, tá? Resolva a equação ali, esse caso aqui, por exemplo, distributiva, né? Primeiro termo vezes primeiro termo vezes segundo termo vezes primeiro e segundo vezes segundo, para ver se volta na equação original. Mantenham isso em mente. A fatoração é só uma maneira diferente de escrever a equação original, mas ainda é a mesma equação. Tá legal? Então, na hora que eu fizer resolver a fatoração, tem que voltar na equação original. Agora, exercício 3. Efetue as operações indicadas. Álgebra simples, tá? Aqui eu tenho 2x² menos 4x mais 4. Esse polinômio aqui, menos o polinômio x² menos 4x mais 2, tá? Esse cara aqui eu vou manter, né? 2x² menos 4x mais 4. Esse carinha aqui, como tem o menos, aí eu tenho que tomar cuidado com os sinais, né? Menos o termo x² é menos x². Menos 4x, mais 4x. Menos com mais 10, menos 10. Tá legal? Então agora aqui é álgebra simples. Vou somar ou subtrair os termos iguais, né? Então vou subtrair ou somar x² com x², x com x e número com número, tá? Então aqui, ó, eu só estou reagrupando os termos que estão aqui em cima. Então, 2x² menos x², menos 4x mais 4x, mais 4 menos 10. Eu só reagrupei aqui embaixo os termos aqui de cima para deixar os pares, tá legal? x² com x², x com x e número com número. 2x² menos x² é x². Então, beleza. Aqui vai dar x². Menos 4x com mais 4x vai dar 0. Então, o termo de x vai sumir. Mais 4 e menos 10, menos 6. Então, o resultado da subtração entre esses dois polinômios aqui é x² menos 6. O item B, que é uma multiplicação aqui de binômios. x² menos 4x vezes menos 3x menos 5. Aqui, pessoal, eu tenho que multiplicar, ou utilizar a regra da distributiva. O primeiro termo vezes o primeiro termo vezes o segundo termo vezes o primeiro termo, segundo termo vezes segundo termo, tá? Então, olha só.
x² menos 3x é a mesma coisa que menos 3x ao cubo. x² menos 5 vezes menos 5 é menos 5x². Menos 4x vezes menos 3x é mais 12x². Menos 4x vezes menos 5 é mais 20x². E aí, vou utilizar o esquema aqui em cima, né? Vou somar ou subtrair os pares, né? Os que tenham lá a mesma incógnita. Então, olha só. O x ao cubo só tem o menos 3x aqui, né? Menos 3x ao cubo, então vou manter. Menos 5x² mais 12x² vai dar mais 7x² mais 20x. Tá bom? Poderia parar aqui, mas eu quis fazer uma gracinha e fatorar esse valor aqui, já que eu tenho x em tudo, né? Então, aí o resultado fatorado é x vezes menos 3x² mais 7x mais 20. Eu só quis fazer uma gracinha aqui e fatorei, tá bom, pessoal? Agora aqui o item C. De novo uma distributiva. x² mais 4 vezes x² menos 4. Tá bom? Fazendo a distributiva aqui, x² menos 4x² mais 4x² menos 16. x² só tem ele, tá legal? Menos 4x² vai embora com o 4x², tá legal, pessoal? Então, cortou esses caras, menos 16. Então, o resultado final é simplesmente x² menos 16. Tá bom, pessoal? Fatorando, ele voltaria aqui, tá bom? Agora, o D, que é uma divisão. 15x ao cubo menos 6x² mais 4x dividido por menos 2. 2x, né? Então, olha só. Vou botar com a cara de fração 15x ao cubo menos 6x² mais 4x dividido por menos 2x. Então, olha só. Eu preciso dividir todos os termos da parte de cima por menos 2x. Então, é 15x ao cubo dividido por menos 2x, menos 6x² dividido por menos 2x, 4x² dividido por menos 2x. Tá bom, pessoal? Aí, o que eu faço? Faço a divisão dos números e subtraio os expoentes da incógnita, né? Então, 15x ao cubo dividido por menos 2x dá menos 15 dividido por 2, x ao cubo menos 1, né? Porque esse cara é 1. Então, fica menos 15x² dividido por 2. Deixei em fração porque o 15 não é múltiplo de 2, né? Então, mantive a fração. Menos 6x² dividido por menos 2x dá 3x. 6 dividido por 2, né? É 3. Menos com menos dá mais. X ao quadrado menos 1, né? Mantenho aqui a base, mas subtraio o expoente. Vai dar 3x. Mais 4x dividido por 2x, o x vai embora. Menos 2. Tá legal? Então, o resultado dessa divisão aqui, menos 15x² dividido por 2, mais 3x menos 2. Tá legal, pessoal? Agora, exercício 4, que é o último. Esboce o gráfico de cada uma das funções seguintes. Primeira função, que é o f de x, igual a x² menos 4x, que é uma equação de segundo grau. Pessoal, equação de segundo grau é sempre uma parábola. Tá legal? Aí vai depender. Quando o a é positivo, a concavidade dela é para cima. Então ela está sorrindo ali, tá? Concavidade para cima. A abertura dela é para cima, tá legal? Quando o a é negativo, é carinha triste. Então essa concavidade é para baixo, tá? Então é sorrisinho triste ali. Tá legal? Onde que essa parábola ela cruza, né, o eixo x? Ela cruza em dois pontos. E esses pontos são justamente as raízes da equação. Tá legal? Então, para achar os pontos onde ela cruza o eixo x, é simplesmente pegar o valor da equação, ou a equação igualar a zero. Tá legal? Vai ser os pontos que ela vai cruzar o eixo x, que são justamente as raízes da equação. Tá? E esse aqui, pessoal, é o vértice da equação. Tá? Utilizando os conceitos de cálculo, eu consigo achar qual que é o vértice. Então a gente vai falar disso na próxima aula, mas eu gostaria que vocês quebrassem um pouquinho a cabeça. Tá? Como é que será que eu poderia achar esse vértice utilizando os conceitos de derivada? Tá? Que isso tem a ver com
a inclinação de uma reta tangente. Tá? Como é que será que eu consigo achar qual é o vértice? Aquele ponto onde a parábola, por exemplo, assim, ela inverte o lado, né? Se ela está descendo, ela passa a subir. Tá? Nesse caso aqui. Item B, f de x é igual a x. Tá? É uma reta, pessoal. Tá? É uma equação de primeiro grau, tem uma equação, é uma reta. E aqui qualquer número é permitido, né? Para qualquer número que você fizer aqui, ó, por exemplo, se eu tenho, né, o valor de x vale 1, o y também vai valer 1. Se vale 2, o y também vai valer 2. Então você vai construindo os pontos aqui, tanto para os positivos quanto para os negativos, né? Sei lá, né, se o x é menos 1, o y é menos 1. Então para cá. Então eu tenho vários pontos que eu consigo fazer aqui, e a hora que eu traçar eu vou ver que isso aqui é uma reta. Tá legal? É uma reta. Já o item C, y igual a 2 elevado a x, é uma exponencial. Tá bom, pessoal? Ela é uma exponencial com essa cara aqui. Simplesmente, para traçar a cara, né, a cara do gráfico, a cara dele, é só fazer uma tabelinha, né? XY ou XF de x. Para cada valor de x, eu vou ter o y, né? Eu vou ter os pares ordenados, os pontos da minha reta, né? Então, o valor de x aqui, vou trazer para cá, vou bater no y. Então, eu tenho um par ordenado ali. É um ponto da minha reta. Então, se eu colocar vários pontos ali, eu vou ter, né, contando que o gráfico está bonitinho, milimetrado, certinho, marcando vários pontos aqui com essa equação, eu tenho a cara geral da minha reta. Nesse caso aqui, eu tenho uma equação exponencial. Tá legal, pessoal? E o D, y igual a menos x, o que vai acontecer? Eu simplesmente tenho, né, é uma reta também, já que é uma equação de primeiro grau, só que eu mudo a inclinação dela. Se o x ela vem assim, no menos x ela vem assim, tá? Mas continua sendo uma reta. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Então ela fica simplesmente no sentido contrário. Tá bom, pessoal? Desculpe o horário, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa aula com atenção. No horário do nosso collab, eu estou gravando essa aula na segunda-feira. Nossa aula é amanhã, terça às 8h30. Deem uma olhada nesse vídeo e tirem as dúvidas amanhã, pessoal. É importante essa aula. Ela é muito importante para que a gente possa prosseguir, tirar alguns erros básicos de matemática do caminho. Tá? Então vejam com atenção. É tempo de sobra de ver a aula, depois ir para o collab e resolver essas dúvidas. Eu vou estar lá disponível para vocês das 8h30 às 11h15. Tá? Então vejam com atenção, levem a sério e tirem todas as dúvidas. Tá legal, pessoal? Então a gente se vê amanhã. Grande abraço e até mais.